Bom, pessoal, nós vamos começar uma série nova. A gente estava com saudade de vocês. Quem estava com saudade aí da nossa reunião, do nosso culto aí? Faz um tempo que a gente não faz, né? E muito especial, a gente vai começar uma série nova e a temática da palavra, o tema da série aí é em busca do coração de Deus. É em busca do coração de Deus. E se eu pudesse dar um nome para essa palavra específica, né? Porque nós temos a série inteira que nós vamos estar trabalhando. A palavra de hoje vai ser, né, Davi, o homem segundo o coração de Deus. A gente vai falar sobre Davi, na verdade, todas as mensagens, mas hoje especificamente sobre essa primeira, nós vamos falar sobre Atos, né, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre Davi. E é muito legal, nessa série, pessoal, só para introduzir, nós temos aí uma série de mais ou menos 7 a 8 palavras que nós vamos ter em cima dessa temática. E a gente vai estudar a vida de Davi. Nós vamos estudar vários momentos da vida de Davi, que onde prova realmente que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O que tinha na vida de Davi? Como que Davi foi considerado esse cara que realmente conhecia Deus a tal ponto que Deus olhou para Davi e para nenhum outro homem na terra, Deus falou, esse homem é o homem segundo o meu coração. Como que é possível isso? Como que essa realidade ela aconteceu? Como que Davi experimentou isso? Então nós vamos trabalhar nessa série de mensagens vários momentos na vida de Davi. Nós vamos ter então 3 palavras e nós vamos acabar no acampamento. Então você precisa ir no acampamento porque nós vamos continuar essa série. E a temática da série vai ser bastante sobre a presença de Deus, sobre a importância da presença, da importância desse lugar, do lugar secreto. A gente vai voltar a falar sobre isso, até pensando no que nós temos vivido como igreja. Amém? Então a gente vai ministrar sobre isso. E na palavra de hoje, eu quero que vocês abram comigo lá, em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ficar na história, no momento da introdução da vida de Davi ali, né? O momento que ele é ungido rei. Eu ainda não vou ler o texto de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. A gente vai ler nessa noite. Eu ainda não vou ler, mas a gente vai ficar em cima desses versículos. Antes, deixa eu fazer uma oração para o Senhor realmente vir sobre esse tempo, abençoar as nossas vidas, os nossos corações, e a gente continua a nossa palavra então. Feche seus olhos. Amém, Jesus, obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque já desde o tempo do louvor, Deus, tudo aquilo que nós temos já feito nesta noite, o Senhor já tem vindo de maneira poderosa sobre as nossas vidas. Deus, eu oro para que tudo aquilo que o Senhor já me entregou, falou comigo, as coisas que o Senhor, a maneira que o Senhor se revelou a mim, enquanto eu estudava, enquanto eu lia, Pai, que haja liberdade hoje nos corações para tocar realmente, que o Espírito Santo possa tocar as vidas nessa noite. Oro para que haja liberdade, Deus, e que realmente, Pai, possamos ser impactados, Pai, com a vida desse grande homem de Deus, que fez grandes coisas, Pai, que não foi um homem perfeito, mas que foi esse homem que o Senhor olhou e falou, esse cara é o homem segundo o meu coração, o homem que busca meu coração a tal ponto que se alinhou, o coração dele se alinhou ao meu coração. Que possamos ter esse coração também, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos fazer um estudo sobre a vida de Davi, né? E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Aí você pode falar, pastor, por que a gente vai estudar a vida de Davi? Como assim? Cara, esse grande homem de Deus tem muitas coisas para nos ensinar. Tem muitas coisas para falar conosco, né? E a gente vai olhar assim com um filtro do Evangelho, olhando inclusive, né, até para Jesus, a gente vai falar sobre isso também, mas a vida de Davi, ela é um reflexo inclusive da nossa. As posturas que Davi teve, né, a vida que ele viveu, ensina muito para todos nós que estamos hoje aqui. A gente pode olhar para esse grande homem de Deus que viveu 1000 anos antes de Jesus, mais ou menos aí, se a gente for olhar na cronologia, nós estamos 2000 anos depois de Cristo, então mais ou menos 3000 anos atrás, esse grande homem de Deus viveu. Ele é um homem real, inclusive, tá? Para quem já foi para Israel, eu não fui ainda, não tive a oportunidade. É muito caro, inclusive, né, pessoal? Tá caro aí para ir para Israel. Estava até querendo, mas, poxa, difícil. Com 3 filhos para alimentar, fralda para comprar, é complicado. Mas, inclusive, eu já vi relatos de moedas lá do tempo que era feito e que tinha a cara de Davi. Então, ele foi um homem que realmente viveu, existiu, é real. Esse grande homem de Deus, ele foi marcado, então, como eu falei, como os homens mais importantes que nós temos no Antigo Testamento. Só para se ter ideia, depois do nome Jesus, o nome de Davi é o nome mais citado no Antigo e no Novo Testamento. De tão importante que esse homem foi. Não que ele é mais importante que Moisés, mas o nome dele é mais citado que Moisés, que Abraão, que todos os homens, os personagens bíblicos, né, do Antigo Testamento.
para você ver a referência que Davi era. Se a gente for fazer um breve resumo da vida de Davi, como eu falei, cada palavra que nós vamos ter nessa série vai ser sobre um momento na vida de Davi. Deixa eu fazer um resumo um pouco da história de Davi. Então, primeiro, Davi foi rejeitado, a gente vai falar sobre essa história hoje. Davi foi rejeitado, sendo o mais novo dos 8 filhos, né? Então, tem os 8 filhos lá sendo chamados pelo profeta Samuel, e Davi é rejeitado. Segundo, Davi, ele foi o maior dos escritores dos salmos da Bíblia, mais da metade dos salmos que nós temos, mais ainda, né? Acho que 2/3 ali dos salmos foram escritos pelo próprio Davi. Ele escreveu muitos salmos, inclusive em meio à perseguição, quando ele estava sendo perseguido. Davi foi ungido rei, mas antes dele assumir o reinado, ele passou esses 15 anos de perseguição. Então, entre o momento que ele foi ungido e o momento que ele assumiu o reinado em Judá, não em todo Israel, passaram-se quase 15 anos. A distância aí, mais ou menos que os comentaristas falam. Então, Davi, ele amava a Deus de todo o coração, mas ainda assim, ele engravidou uma mulher de um outro homem e ainda matou esse homem. Ele deixou um legado de ser o maior rei de Israel, mas também cometeu um dos maiores pecados que nós temos entre os personagens bíblicos. Nenhum outro, talvez, personagem importante na história de Israel, como Abraão, Isaac, Jacó, Noé, cometeu os pecados que Davi cometeu. Ele foi um pastor, ele foi guerreiro, ele foi um músico, ele foi o melhor amigo de Jonatas, nós vamos falar sobre isso também. Ele amava a Deus de todo o coração. E como eu falei, depois de Jesus, ele é o personagem mais mencionado na Bíblia, né? No Antigo Testamento, ele é a palavra, o nome mais mencionado. Então é só Jesus que foi mencionado mais que ele. Mesmo então sendo o homem, considerado o homem segundo o coração de Deus, a gente já vai falar sobre isso, nós temos pelo menos 15 grandes falhas ou 15 grandes pecados que a Bíblia relata a respeito de Davi. E pensa nisso, mesmo com todos os pecados, mesmo ele tendo engravidado, então, Betseba, lá a gente conhece a história de Urias, a gente vai falar sobre ela também, sobre essa história mais para frente. Matado Urias, né? E depois sendo um péssimo pai, tem um momento também na história de Davi que a gente sabe que ele foi um péssimo pai, não resolveu as questões familiares dele, foi um péssimo exemplo, né? Fez muitas coisas erradas, fez uma contagem. Mesmo assim, Deus olha para Davi e fala, esse cara é o homem segundo o meu coração. Atos capítulo 13, versículo 22, o apóstolo Paulo, quando ele vai fazer um resumo do Antigo Testamento, ele passa pela história de Davi e ele fala assim, mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. E a respeito de Davi, né, ele disse, Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, aquele que fará toda a minha vontade. E quando Paulo fala isso, ele está fazendo menção ao versículo de 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, o momento onde Saul é rejeitado. A gente nem tem ainda Davi aparecendo em cena, Davi era só um menino, mas a Bíblia já diz, né, que pelo profeta Samuel, ele fala para Saul assim, agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Então, Paulo, lá no Novo Testamento, né, na igreja primitiva, ele faz menção a esse texto, falando que Davi tinha sido o homem segundo o coração de Deus. É ou não é especial isso? Para eu fazer uma introdução aqui na mensagem, é ou não é especial isso? A gente saber que esse homem, sendo um pecador, fazendo tudo o que ele fez, vivendo tudo que ele viveu, as coisas que ele passou, os pecados que ele cometeu, mesmo assim, Deus olhou para ele e falou, esse cara, ele é um homem segundo o meu coração. Se tem esperança para Davi, eu tenho certeza que tem esperança para todos nós. Eu tenho certeza que para cada um de nós, mesmo com as nossas histórias aqui, com as marcas do passado que nós já passamos, já vivemos, já fizemos, né, tudo aquilo que a gente já viveu e já falou e já fez, mesmo assim, Deus pode transformar as nossas vidas e nos usar para o propósito de glorificar o seu nome, nos usar com uma missão, nos usar com um chamado para as nossas vidas. Mesmo assim, nós podemos ter esse mesmo coração, que foi o coração de Davi. E nós somos chamados a ter esse coração. Nós somos chamados a buscar a Deus de todo o coração, buscar Ele, né, intensamente, assim como Davi, ele buscava o Senhor. Amém? Vocês estão comigo aí? Nós podemos ter esse coração que Davi tinha.
E as mensagens que nós vamos ministrar nessas próximas semanas, elas vão correr nesse sentido, de termos esse mesmo coração que Davi teve. Não perfeito, porque Davi não foi, e a Bíblia é muito clara em mostrar isso. Nós vamos estudar os erros de Davi, mas um homem que tinha um coração quebrantado. Amém. Quando Paulo, então, ele vai citar essa frase, que Davi era um homem segundo o meu coração, como eu falei antes, ele está fazendo menção ao texto de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. E quando Paulo, então, faz menção a esse texto, ele faz menção, quando Samuel, então, que foi o cara que escreveu ali, provavelmente, o livro de Samuel, né? Ele usa, quando ele vai falar sobre o coração de Davi, eu já preguei várias vezes sobre coração aqui para todos nós, a palavra que Samuel usa é a palavra lebab. Repete comigo assim, lebab. A palavra lebab, eu acho que inclusive eu já falei sobre ela antes aqui. A palavra lebab, ela significa aquilo que é central em você. O coração é a sua vontade, é a sua mente, são as suas emoções, os seus desejos. É como se Samuel, quando vai falar sobre Davi, ele vai falar que o coração de Davi tinha Deus de maneira tão central na sua vida, de maneira tão central, que o coração de Davi era muito parecido com o coração de Deus. Então a palavra lebab é exatamente isso, aquilo que é central na sua vida. Agora, algumas pessoas fazem do lebab, o centro da sua vida, muitas coisas, não é verdade? Muita gente faz de relacionamentos o centro da sua vida, né? Quem eu vou namorar, com quem eu vou me casar. Muitas pessoas fazem do trabalho, da faculdade, das conquistas, dos sonhos, o centro da sua vida. Mas é importante dizer que aquilo que está no centro da sua vida vai dirigir você, vai ditar o ritmo que você vai viver, vai levar você a fazer coisas, né? Por quê? Porque está no centro de quem você é. Agora, a pergunta que eu deixo para nós nessa noite, porque a gente vai falar sobre o coração, temos esse coração semelhante ao coração de Deus, é: o que tem dirigido a sua vida? Quem tem dirigido o seu coração? Se somos chamados a ter esse mesmo coração que Davi tinha, um coração alinhado com Deus, será que os nossos corações estão alinhados aos propósitos do Pai? Será que os nossos corações estão alinhados à vontade perfeita do Senhor? Porque, mais uma vez, aquilo que estiver no nosso coração, a busca interior nossa, vamos fazer um raciocínio lógico, eu já vi outras pessoas fazendo isso também, aquilo que está no nosso coração, a busca intensa no nosso coração vai estabelecer aquilo que eu mais penso, aquilo que eu medito, aquilo que está no meu entendimento principal, não é verdade? Se o trabalho para a pessoa é o que está no centro da sua vida, o que mais ele vai pensar é no trabalho. Se for o relacionamento também. Se for a faculdade, se for as coisas da vida, vai estar lá dentro, no centro do seu coração, e também vai estar na mente. Se tiver na mente, depois de estar na mente, sendo estabelecido na mente, logo vai afetar as emoções da pessoa. Então a pessoa primeiro alimenta e abastece seu coração, no trono do seu coração se senta então uma coisa que não é Deus, essa coisa que não é Deus começa a ocupar o espaço da mente, e quanto mais ocupa o espaço da mente, mais preocupação é gerada, e quanto mais preocupação é gerada, mais as emoções são consumidas por isso, e porque as emoções são consumidas, as ações e a vontade é estabelecida no seu viver. Você começa a ser dirigido, você começa a falar, você começa a se mover com base naquilo que está no centro do seu coração. Com base naquilo que está no centro do seu coração. E é tão importante para nós, é por isso que lá em Provérbios, a palavra de Deus vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Porque o lebab, que é o centro do seu coração, vai estabelecer o centro das suas ações. Se tudo começa no coração, no final vai apontar para o que você vai fazer. E no final vai apontar também até para o seu destino. Quem você vai ser? Quem você vai se tornar? Tudo começa com quem se senta no trono do seu coração. E Davi, a gente vai falar sobre Davi sendo um menino, Davi ele era assim. Ele era um menino que já tinha Deus no trono do seu coração desde novinho. Desde novo ele já tinha isso. Ele já entendia que a direção da sua vida precisava estar Deus. Agora, vamos pensar aqui, para um cristão que tem o seu lebab dividido, eu fico imaginando talvez num trono grande, a pessoa tentando colocar Deus e uma outra coisa
sentada junto, sabe quando você está meio sentando, meio caindo assim? Quando o centro do coração se torna um lebab dividido, o coração dividido, a instabilidade acontece nas nossas vidas, não é verdade? Muitos cristãos sabem que Deus precisa estar no centro dos seus corações, muitos cristãos até desejam que Deus esteja no centro dos seus corações, mas no final, eles fazem desse lugar uma outra coisa, fazem com que outra coisa se sente no trono, se sente nesse lugar. E no final, esse lebab acaba se tornando dividido. Instabilidade emocional, instabilidade nos desejos, instabilidade nos afazeres, nas preocupações da vida, no que eu devo ou não devo fazer, no que eu vou conquistar, em quem eu vou me tornar, tudo por causa de um coração dividido. Tudo por causa que o trono está dividido. E o chamado nessa noite, o chamado nessa série, que nós vamos fazer então na temática dessa série nessas próximas semanas, é te alertar que no centro do seu coração precisa estar o Senhor. No centro da sua vida, no centro dos seus anseios, desejos e vontades, Jesus precisa estar. Porque se o propósito de Deus, o propósito de Deus, perdão, só vai acontecer na sua vida se Deus estiver nesse lugar. Se Deus estiver nesse lugar, todas as áreas vão ser afetadas da sua vida. Se o lebab, se eu não estiver dividido, as suas ações vão ser determinadas, então, pelo próprio Deus, E é muito lindo a gente pensar, lá em Atos capítulo 3, versículo 36, quando Paulo continua a falar sobre Davi, ele vai falar sobre uma profecia a respeito de Jesus, ele fala assim, Atos capítulo 3, versículo 36, não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados. Mas olha que parte legal do versículo, algumas traduções falam que Davi viveu os propósitos de Deus para a sua geração. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Existem propósitos de Deus para a sua vida de maneira individual, coletiva como corpo e individual como indivíduo. Você tem, agora fica uma pergunta para nós, você tem realizado os propósitos e a vontade de Deus para a sua vida nessa geração? E quando eu falo isso, é porque nós como jovens, muitas vezes, me colocando nesse barco, a gente tende a deixar tudo mais para frente. Mais para frente eu penso nisso. Mais para frente eu penso nisso. Não vou me preocupar com isso agora, tá tudo certo, deixa eu viver a minha vida. Deixa eu viver o que eu quero viver. Mais para frente eu penso nisso, eu vou me resolver nessa área. Mas o relógio está tocando. Eu ia tentar imitar um relógio agora, mas eu não... Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio está tocando. E muitas vezes nós postergamos a vontade de Deus, a gente joga para frente porque nós não queremos viver ela ainda. A gente fala, mais para frente nós vamos viver. Mas nós precisamos ter esse mesmo anseio que Davi tinha, por ter um coração alinhado com os propósitos de Deus, para viver realmente a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos lá para o texto, então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. Como eu falei, esse capítulo especificamente de 1 Samuel é o capítulo de introdução. Antes, no capítulo 15, a gente percebe que era só Saul sendo rei, mas entre o versículo 13 e o versículo 15, a gente tem Saul sendo rejeitado. E no capítulo 16 tem a introdução do rei Davi como menino, sendo ungido para ser rei. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. Deixa eu pegar aqui uma água. Alguém pode abrir para mim aqui enquanto eu vou lendo? Por favor, valeu. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. Eu vou lendo e eu vou comentando também, tá, pessoal? Fala assim o texto. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá para Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Vamos parar aí. Por que Samuel fala isso para Deus? Quando Deus fala com ele para ele ir para Ramá, para ungir então Davi. Porque naquela época, você contrariar um rei era pena de morte. Samuel não podia fazer isso. Ele não podia abertamente, ainda mais para ungir um novo rei. Você imagina só, se Saul soubesse que
que Samuel estava indo para uma cidade para ungir. Então Samuel fica com medo, porque Saul estava instável, Saul estava em pecado, Saul não estava obedecendo a Deus. Então nesse primeiro momento a gente percebe Samuel inclusive com medo. E daí Deus dá uma estratégia então para Samuel. Vamos ler, continuando ali o texto. Deus dá essa estratégia para Samuel. Ele fala assim: o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Vamos parar aí no texto também, que é importante a gente comentar. Naquele tempo, se um profeta chegasse numa cidade, tinham duas opções. Ou ia trazer uma palavra de julgamento, aquela cidade ia ser julgada por imoralidade, idolatria, qualquer questão, né, enfim, ou ele viria em paz. Então, quando os anciões eles chegam então para Samuel naquele momento, é porque eles realmente estavam com medo. Será que a gente fez alguma coisa de errado? O grande profeta Samuel está na nossa cidade. Alguma coisa aconteceu. E Samuel chega, né, sabendo que tinha uma missão de Deus, chega já acalmando os anciões lá. Então, ele continua falando assim, respondeu Samuel: sim, vem em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou ao sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este aqui que o Senhor quer ungir. Vamos lá, quero comentar isso aqui também. Eu quero chamar, não sei quem que estava tocando aqui, eu acho que está muito barulho lá fora por causa do Movie. Normalmente eu não coloco o teclado no fundo, né? O tecladinho espiritual, que faz a magia. Mas eu não quero que, sei lá, tá muito barulho, não tá? Vocês concordam comigo que tá muito barulho ali no hall? Eu acho que vai dar uma amenizada ali, se puder. Vamos continuar aqui então. Então, olhando para o texto, Samuel viu então Eliabe, viu o irmão mais velho de Davi e logo pensou no seu coração: com certeza é esse aqui que o Senhor quer ungir. Vamos lá. Se a gente for olhar historicamente falando, e naquele tempo ali de Samuel, ali do Antigo Testamento, o primogênito sempre tinha, ele tinha que ser honrado primeiro, né? Os comentaristas vão falar, a grande maioria, que ele era provavelmente muito bonito, muito alto, muito forte, o mais preparado, então, para talvez assumir o lugar de Saul, né, como rei. E vamos lembrar que Saul, quando Saul foi ungido rei, a Bíblia diz também que Saul, os mais altos em Israel batiam nos ombros de Saul. Quer dizer, ele era muito alto, ele era com certeza forte, ele era um cara que dava respeito, né, para as pessoas. E Samuel, como homem, mesmo sendo profeta de Deus, ele era um homem. Ele olha para Eliabe de maneira aparente e fala: pô, é esse cara aqui, é esse bonitão aqui que Deus escolheu, é esse cara que Deus escolheu ele, né? Aí, ó, acho que já dá uma melhorada. A magia. Agora qualquer coisa que eu falar para vocês eu vou vender. Brincando. Vamos continuar. Pô, onde eu estava? Já saí do clima aqui. Era para trazer eu para o clima, não tirou eu do clima. Continuando o texto. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não o vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha que lindo isso. Com certeza você já leu esse texto, acho que a grande maioria aqui já leu esse texto, mas deixa eu te lembrar nessa noite que o que importa não é a aparência. Deus vê o meu e o seu coração. Não importa simplesmente as nossas vestes, quem a gente é para as pessoas, é quem nós somos quando ninguém está vendo, é a nossa integridade. Mas muitas vezes nós somos como Samuel, não é verdade? Nós olhamos de maneira externa, nós temos a tendência de olhar as coisas que estão acontecendo e as pessoas estão vendo, e às vezes nós servimos a Deus pensando no que as pessoas vão pensar de nós. Muitas vezes nós nos envolvemos nos programas da igreja, nós vivemos as coisas que nós temos que viver pensando no que vão pensar de você, que vão pensar de mim. Mas se nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que conhece os nossos corações, as coisas aparentes não contam para Ele, o que conta é a nossa motivação, o que conta é como está o nosso coração, que é a temática dessa mensagem. É muito natural a gente ficar olhando para as coisas que são periféricas, que são externas, que são
né, que não importam, mas Deus, Ele está nos ensinando aqui que não é sobre o que as pessoas estão vendo, quem você é diante de Deus. Quem você é diante de Deus. Eu estava lembrando, tinha uns vídeos uma época no Instagram, no Reels, acho que eram uns russos, eu não sei quem que eram os caras, eles faziam, era tudo meio que combinado, né? Tipo, vem um casal tirar uma foto num carro bonito, assim, de repente aparece um cara, ele tá meio mal vestido, assim, né? Ele tá meio mal vestido, ele tem uma aparência de pobre, e daí os caras, tipo, sai daqui, finge, dá uma bronca no cara, porque o cara vem, porque o carro é dele, na verdade, e daí ele liga o alarme, assim, o alarme toca, e daí, na verdade, ele era dono daquilo, né? E muitas vezes, por causa, a temática do vídeo quer dizer que o cara que está com aparência de pobre ali, de que não era ninguém, na verdade, ele era dono de tudo. Eu sei que é muito ridículo esse exemplo, mas no final, só para vocês entenderem que no final, dessa mesma forma que aparentemente a gente tem a tendência de julgar as coisas que são externas, infelizmente, o ser humano ele é movido por coisas que são muito, né, supérfluas. Deus não é assim. Deus não é assim, porque Deus olha o coração. Continuando o texto ali, então Jessé chamou Abinadab e levou Samuel, que era o segundo filho. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Caramba, já 7 filhos tinham passado e Samuel não escolhia nenhum. 7 filhos é bastante, não é? Então, perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Quer dizer, não tem mais nenhum. Jessé então respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está lá, cuidando das ovelhas, está lá fora. Então traga ele para mim. Nós não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Vamos pensar aqui na história de Davi. Você acha que Davi não sabia que o profeta estava na cidade? Davi sabia que o profeta estava na cidade, Davi sabia sobre Samuel, e o profeta sabia, e Davi sabia também que o profeta ia comer com os seus familiares. Mesmo assim, ele é descartado, né, jogado lá fora. E eu fico pensando, talvez, um sentimento até de rejeição de Davi. Daí ele é chamado para se sentar, para comer, né? Então Jessé mandou chamá-lo, ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel então voltou para Ramá, né, para a cidade dele. O poder do Senhor vem então sobre Davi. Muito forte essa história, eu comentei um pouquinho, mas eu queria deixar então 3 pontos nessa noite, eu não vou me demorar. 3 pontos de como nós nos tornamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, olhando para Davi nesse momento da história dele. Pensando, por que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mesmo ele sendo menino? E a gente quer deixar então 3 pontos bem rápidos, olhando para esse texto, e a gente vai aplicar para as nossas vidas, beleza? Então Davi tinha um coração voltado a Deus. É muito forte a gente pensar, eu já li esse texto antes, lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, que lá no capítulo 13, talvez 2 ou 3 anos antes de Samuel vir e ungir Davi, quando Saul é rejeitado, quando acontece o lance lá com os filisteus, Deus já tinha falado para Saul e falado para Samuel, que já existia um menino que era segundo o seu coração. Já tinha um menino talvez de 12, 13, 14 anos, que já amava a Deus, que já lá no meio do pasto, já adorava o Senhor, já buscava Deus, já tinha uma intimidade com Deus, já tinha um relacionamento a tal ponto de Deus já saber, olha, tem um menino lá, um rapazinho, que me ama de todo o coração, já tem um menino que é um homem segundo o meu coração. Então o primeiro ponto, olhando para Davi nessa história que nós lemos agora aqui, é que como que nós nos tornamos? Por que Davi ele tinha esse coração, né, que era um homem segundo o coração de Deus? Primeiro ponto, então, porque Davi tinha um coração que era voltado a Deus. Davi tinha um coração que era belo, de maneira interior, não de maneira exterior, que foi o que nós lemos no texto. É muito forte a gente pensar que nós podemos nos identificar com Davi. Poucos de nós talvez tínhamos beleza o suficiente, e quando eu falo beleza não estou falando de aparência, mas
algo que atraísse no mundo para sermos considerados talvez dignos. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, né, e no capítulo todo, né, de 1 Coríntios, pelo contrário, Deus escolheu as coisas mais loucas desse mundo para envergonhar aquelas que são sábias. Ele também escolheu as coisas mais fracas para envergonhar os poderosos. Nós não somos poderosos diante desse mundo. Poucos de nós, talvez, conseguiríamos fazer grandes feitos. Quando a gente olha até, inclusive, para a nossa cultura, para o nosso mundo, a gente vê o mundo tentando, de alguma forma, ser relevante, ser bem-sucedido, para talvez deixar uma marca extraordinária para as pessoas verem. Mas não foi isso que Deus nos chamou a ser como cristãos. Você não foi chamado para ter uma vida extraordinária para as pessoas verem. E tem inclusive muito teólogo cristão, muito influenciador cristão que ensina esse tipo de coisa. Você não foi chamado para ser extraordinário aos olhos do mundo. Você foi chamado para marcar sim as pessoas, marcar talvez a história, mas apontando para Jesus, para que Ele seja o extraordinário, para que Ele chame a atenção, para que Ele seja o belo. Ele é o belo nas nossas vidas, é Ele que traz beleza às nossas vidas. Davi não era belo, Davi não tinha nada que atraía pelo seu pai, pelos seus irmãos, ele era o rejeitado, ele não era ninguém, mas graças a Deus, porque ele tinha um coração alinhado, porque ele amava o Senhor, e é isso que conta para nós. Se queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, mais uma vez, não tem a ver com feitos naturais, não tem a ver com conquistas. Deus pode usar todas as coisas, Ele usa as nossas conquistas. Eu não estou falando para a gente ser preguiçoso, não trabalhar, não fazer, não estou falando isso. Eu estou falando que no final, o que importa é quão alinhado está o seu coração com o Senhor, como está a sua busca por Ele. A beleza externa passa, mas o nosso coração, quando nós caminhamos com o nosso Deus, a tendência é cada vez mais a beleza aumentar, porque cada vez mais a gente conhece a Cristo, e mais parecido com Cristo nós nos tornamos. Olhando lá para a história de Israel, o que faria o reino de Israel crescer não era simplesmente um rei que se preocupava com o que as pessoas pensavam, um rei poderoso e militar. Saul já tinha provado isso. Saul era o cara mais bonito, o cara mais forte, militarmente talvez preparado, né, depois da sua caminhada, mas não era ele. Era um menino no pasto, que amava a Deus de todo o coração, que amava a Deus de todo o seu coração. E é um paralelo, porque 1 Samuel capítulo 13, a gente tem praticamente dois principais momentos que Saul é rejeitado a Deus. 1 Samuel capítulo 13, Samuel repreende Saul, porque ele ofertou a Deus sem esperar Samuel chegar. Ele ofereceu um holocausto, ele ofereceu algo aparente para Deus, para as pessoas verem sem o profeta chegar, e Deus tinha mandado a ele, espere Samuel chegar, porque Samuel vai ofertar. O lugar de sacrifício não era do rei, mas era do profeta. E daí, Saul, cheio de si, cheio de egoísta, orgulhoso, ele quis fazer algo para as pessoas verem. Ele faz um grande sacrifício por causa da vitória, e ele não espera Samuel chegar. Naquele momento, Deus falou, o reino está sendo tirado de você. 2 capítulos depois, 1 Samuel capítulo 15, acontece algo parecido. Deus manda Saul vir e exterminar os amalequitas. O que Saul faz? Para poder agradar o povo, ele mata todas as pessoas, mas ele deixa Agag, que era o rei dos amalequitas vivo, ele deixa todas as melhores ovelhas, bois, ele conquista isso e ele dá para o povo, para agradar o povo. E quando Samuel chega, ele vê o rei vivo, e ele vê as posses, coisas aparentes ali, e ele fala, você obedeceu a Deus, Saul? E Saul fala para Samuel, não, eu obedeci, matei todo mundo, fiz tudo o que você falou. Daí Samuel fala, em 1 Samuel capítulo 15, ele fala, mas o que é esse barulho de ovelhas que eu estou escutando agora? Você não obedeceu a Deus. Você percebe o paralelo? Ao mesmo tempo que nós temos em 1 Samuel capítulo 16, um menino que não tinha aparência de rei, agradando a Deus de todo o coração, ao ponto de ser considerado o homem segundo o coração de Deus, nós temos um rei alto e formoso, forte, militarmente vitorioso, mas que fazia coisas aparentes para as pessoas honrarem ele. Porque para ele era importante o que as pessoas estão vendo. Você percebe que é um paralelo agora para o Novo Testamento, é que o Evangelho não é assim. Na visão bíblica,
é o que nós somos lá dentro, quem é, como nós estamos no nosso coração. Deixa eu te falar, deixa eu te lembrar isso nessa noite. O que te qualifica para ser usado por Deus não é as suas habilidades naturais, é quem você é quando ninguém está vendo. Quem é você diante de Deus? No seu tempo secreto, na sua busca sozinho pelo Senhor, quem nós somos? Quem nós somos? Daí nessa noite você pode falar para mim, mas pastor, você não conhece a minha vida, eu não tenho esse coração de Davi, eu não sou assim mesmo, pastor. Tá bom, todos nós não somos, mas nós temos Cristo nos nossos corações, e nós somos transformados. Todos nós que estamos aqui dentro temos o potencial de ter esse coração que está alinhado a tal ponto com o Senhor. O Senhor pode olhar para nós e falar, não, você está com esse coração segundo o meu, você tem me buscado, você tem me agradado. E é por isso que, por exemplo, o próprio Davi, depois de pecar, ele fala algo, e a gente vai ler depois esse texto, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, restaura em mim a alegria da tua salvação, e me torna disposto a te obedecer. Davi tinha pecado, feio aqui, é nesse texto que Davi tinha matado, cometido adultério e matado. Mesmo assim, ele leva um coração, ele vai para Deus com o coração quebrantado, e Deus alinha dentro dele o seu coração. Todos nós, se Davi teve essa oportunidade, todos nós temos. Amém? Então, primeiro ponto, Davi tinha um coração lindo por dentro, belo, coração voltado a Deus. Segundo ponto, Davi tinha um coração confiante, um coração obediente ao Senhor, mas principalmente um coração obediente. Nós somos chamados a ter esse mesmo coração. Mais uma vez eu falei isso quando eu estava lendo o texto. Todo mundo na cidade sabia que o profeta tinha chegado. Todo mundo. Davi, mesmo sendo um menino de 14, 15 anos de idade, ele também sabia. E mesmo sabendo que o profeta ia comer com seu pai e com seus irmãos, ele é levado para cuidar das ovelhas, que ele sempre fazia. Ele sempre fazia aquilo. Ele foi aparentemente rejeitado, mas ele se manteve com o coração obediente, obedecendo, buscando ao Senhor, vivendo naquele lugar de obediência. E você vê Davi sendo obediente em vários momentos na vida dele. Quando Davi, antes do momento lá com Davi e Golias, que vai ser a próxima palavra que a gente vai ministrar daqui 2 semanas, Davi estava lá também servindo como pastor. E o pai dele manda, leva lá comida para os seus irmãos. E Davi vai lá como um bom filho, que já tinha um chamado de ser rei, mas que continuava sendo fiel naquilo que ele tinha que ser. Ele era obediente, mas o principal, a motivação do seu coração era reta. É tão reta, tão certo, o coração dele era tão obediente, que em 1 Samuel, Salmos capítulo 23, versículo 1 ao 6, você conhece esse texto? É um texto, uma canção que provavelmente os comentaristas falam que Davi ele compôs essa canção entre o momento da unção de 1 Samuel capítulo 16 e 1 Samuel capítulo 17, quando ele começa a servir ao rei como o cara que tocava harpa lá para o rei. Davi compõe aquele lindo salmo que nós conhecemos. Ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto a riachos tranquilos. Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da sombra da morte, não terei medo, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Enfim, ele continua, você conhece o texto. Toda a analogia desse texto de Salmos aí é o pastoreio. É a ovelha, Deus como bom pastor cuidando das ovelhas. Por que ele canta isso? Porque ele vivia aquilo. Porque ele estava no pasto, talvez ele compôs essa canção aqui, eu não sei, eu estou inventando, mas talvez ele cantava essa canção no pasto, enquanto ele cuidava das ovelhas, e ele era obediente ao Senhor. Ele era obediente a Deus, ele estava confiante de que Deus, aquilo que Deus prometeu, ele iria cumprir. E vamos pensar, Davi passou 15 anos entre o momento que ele foi ungido para ser rei e a posse dele com 30 anos de idade. 15 anos. E para aqueles que conhecem a história, vocês sabem
Davi foi muito perseguido. Davi passou pelo menos uns 7 ou 8 anos, quase 10 anos no deserto, fugindo de Saul, sendo quase morto o tempo todo. Mas ele era obediente. Ele era obediente. Momentos onde ele podia matar o rei, ele era obediente a Deus. Ele era obediente a Deus. Deixa eu te lembrar nessa noite que se queremos ter um coração alinhado com o coração de Deus, nós somos chamados a termos um coração obediente. E não obediência aparente, mas uma obediência com a motivação certa. Uma motivação certa. A nossa geração, ela é movida a uma falsa obediência. É ou não é verdade? A gente faz algumas coisas para a gente obter algumas coisas, enfim, para que as pessoas estão vendo. Mas, mais uma vez, o paralelo aqui na palavra é que nós somos chamados a sermos obedientes de todo o nosso coração. Não para honrar pessoas, mas para honrar o próprio Deus. Porque quando você é obediente lá no seu trabalho, com a motivação certa, Deus honra também você e você honra a Deus com aquilo que você faz e você vive. Amém? Então comigo aí. E por último, para eu poder finalizar já nessa noite, já quero chamar os músicos para virem aqui. Davi tinha um coração, mesmo menino. Então, primeiro, Davi tinha um coração belo, como jovem, como menino, como adolescente. Segundo, Davi tinha um coração voltado à obediência e confiança no Senhor. E terceiro, nessa noite, para a gente poder finalizar, olhando para o texto aqui de 1 Samuel capítulo 16. Davi tinha um coração voltado à adoração. Davi tinha um coração voltado à adoração. Uma das coisas mais lindas na história de Davi é que ele era um jovem que amava a presença de Deus. Ele amava Deus. Tanto, como eu falei antes, que pelo menos aí 2/3 dos salmos que nós temos aqui na palavra são salmos escritos por Davi. E você sabe que os salmos, eles eram cantados. Não era pra gente só ler. Era cantado, eram músicas, eram hinos. Né? Muitas das canções que nós temos hoje, inclusive, são canções que vêm dos salmos, né? Davi, ele era esse cara que compunha, mas porque ele amava a presença de Deus. Ele amava tanto a presença de Deus, ele era tão ungido que em 1 Samuel capítulo 17, quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus sai de Saul, um espírito mau vem atormentar Saul. Lembram da história? 1 Samuel capítulo 17, na verdade, 1 Samuel capítulo 16 mesmo, logo depois, se eu não me engano, final do capítulo 16. Acho que capítulo 17 já é Davi e Golias. No capítulo 16 mesmo, logo depois dessa história, Davi já é chamado para tocar a harpa. E enquanto Davi tocava a harpa, o Espírito de Deus vinha e repousava naquele lugar e trazia paz. E o espírito demoníaco, enfim, mal que estava sobre Saul saía. Porque Davi carregava a presença com ele. Davi carregava a presença. Davi buscava Deus. Esse era o contexto de Davi. Davi tinha o seu coração voltado ao Senhor. E como a presença de Deus era uma prioridade, nós também, presta atenção, nós que estamos aqui, pessoal, nós somos chamados a fazermos da presença de Deus uma prioridade nas nossas vidas. Nós somos chamados a fazer da presença de Deus uma prioridade nas nossas vidas. E Deus quer desenvolver nos nossos corações. Por quê? Eu já preguei sobre isso antes. Presta atenção. Aquilo que você adora, você se torna. Aquilo que você adora, medita, busca, se deleita, você se torna. Se você adora, e quando eu falo adoração, eu estou falando no sentido secular e no sentido moderno da palavra, tá? Se você adora uma série ao ponto de maratonar ela 10, 12 horas, você se alimenta tanto daquilo, mas tanto daquilo que você se torna a imagem e semelhança daquela série. Se você põe uma canção lá no carro, indo para o trabalho, todos os dias, e você se alimenta a tal ponto daquela canção, que não é uma canção que exalta Jesus, você se alimenta tanto, que você se torna a imagem e semelhança daquela canção que você tanto escuta. Por quê? Porque aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos. Os povos do Antigo Testamento, eles eram povos idólatras, lembram? Eles adoravam vários deuses feitos de madeira, enfim. E era exatamente isso, eles se tornavam o que eles adoravam.
E é por isso que na palavra, para nós, olhando para o Antigo Testamento, eu sei que é um reflexo para nós no Novo, nós somos chamados, nós, povo de Deus, não só a humanidade, né? É a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós somos chamados a adorar a Deus se nós nos tornamos a imagem dele. Porque, mais uma vez, você se torna o que você adora. A adoração, ela gera transformação, a adoração ela é transformacional. A adoração muda os seus desejos, muda os seus anseios, muda as suas emoções, muda tudo na sua vida. Porque enquanto você contempla Deus, você se torna como Deus. Você não se torna Deus, mas você se torna como Deus. Isso é muito poderoso, porque muitos cristãos não vivem a adoração nesse nível. Muitos cristãos, eu diria, e vou usar uma expressão até meio católica aqui, nós veneramos a presença de Deus, nós veneramos Deus. Sabe que a veneração, até na visão católica, ela está abaixo da adoração, né? Quando protestantes, cristãos vão falar sobre os católicos, falam, adora os ídolos, eles falam, não, isso é veneração está abaixo da adoração. Tem uma explicação teológica que eles dão, que para mim não cola, né? Mas a ideia é que veneração está abaixo da adoração. A gente adora Deus, mas eu gasto muito mais tempo com outras coisas do que o próprio Deus. Eu adoro a Deus, mas eu passo 12 horas tranquilamente vendo uma série, e 20 minutinhos que eu me entrego para a Bíblia estão suficientes no meu tempo, no meu dia. Você percebe a inversão? E mais uma vez, Davi era um homem que amava a presença, que buscava a Deus, e com mesmo todos os pecados que ele cometeu, todas as coisas que ele viveu, todas as coisas que ele fez, mesmo assim, ele estava lá buscando a Deus. Ele era parecido com Deus, por quê? Porque ele amava a presença de Deus. Porque você se torna aquilo que você adora. Você se torna o que você adora. Quem nós temos nos tornado? O que nós temos adorado? Quem nós temos adorado, né? O quão parecido nós somos com Jesus. O quão parecido nós somos com Jesus. A convocação dessa palavra, na mensagem de hoje, e em todas as mensagens que nós vamos ter para essa série, é que nós somos chamados a nos tornarmos semelhantes a Jesus. Nós somos chamados a vivermos nesse lugar de tanta profundidade com Deus, de um anseio tão profundo, onde nós olhamos para o nosso Deus, nós falamos, eu quero me parecer mais com o Senhor. Jesus, eu quero ser incomodado, eu quero me tornar semelhante a Ti. Não me deixa como eu estou. Essa precisa ser a nossa oração. E esse é o convite para essa palavra. Nós que estamos aqui jovens, nós somos chamados e queremos ser diferentes nesse mundo. Nós só vamos nos tornar diferentes se tivermos esse coração. E nós vamos ter esse coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos ter esse coração. Nós vamos ser homens e mulheres com esse mesmo coração que Davi tinha. Homens e mulheres que não são perfeitos, não estou falando que são perfeitos, né, que nós somos perfeitos, mas que têm esse coração, que têm esse anseio, que desejam ser belos por dentro e não por fora, que são obedientes, que buscam de todo o coração exaltar e adorar o nosso Deus.